93. Faça o que quiseres, há de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter e Lou pegaram o trem para sair de Paris em direção à Itália. Enquanto aproveitavam o passeio e as paisagens, continuavam suas experiências com a heroína e com a cocaína. Em uma das paradas, encontraram Freckles, que estava disfarçado e contou uma história sobre ser um agente especial do Serviço Secreto Britânico. Durante a conversa, ele sugeriu que eles o ajudassem em seu disfarce, permitindo que ele atuasse como seu secretário particular, resolvendo as situações do dia a dia de turistas para que ele pudesse passar despercebido enquanto procurava seu alvo. Lou e Peter queriam ajudar mais ativamente na missão secreta de Freckles, que agora era conhecido como Sr. Laroche. Ele prometeu que permitiria assim que surgisse a oportunidade, e parece que a oportunidade está para chegar no próximo capítulo. Capítulo 9. O Gato Frito. Foi por volta do final da terceira semana. Eu sei por causa do diário de Lou, eu havia perdido toda a conta do tempo, que ele chegou um dia com um sutil sorriso de triunfo no olhar. Eu estou em dificuldades, disse ele, mas acho que devo ser justo e alertar que o Gato Frito é um lugar muito perigoso. Eu não me importaria de levá-lo, contanto que você se disfarce e tenha uma arma no bolso, mas realmente não consigo pensar em levar Lady Pendragon junto. Eu estava tão cheio de cocaína que mal entendia o que ele estava dizendo. O modo mais fácil era concordar e observar as nuvens lutando entre si contra o sol. Eu estava apostando naquele grande elefante branco no horizonte. Haviam 2 cobras pretas e um hipopótamo roxo contra ele, mas que não podia ajudá-lo. Com aquelas magníficas presas de marfim, ele deveria ser capaz de resolver seus próprios problemas, e só de olhar para aquelas pernas, você podia ver que o velho sol não tinha a menor chance. Não vejo por que as pessoas não têm o senso de ficarem quietas quando uma luta desse tipo está em andamento. Para que serve o árbitro, afinal? Era extremamente irritante ouvir Lou declarar com aquela voz estridente e apaixonada que ela ia para o Gato Frito, e que se ela não fosse, ela mesma ia pegar os gatos, fritá-los e me fazer comê-los. Não sei quanto tempo ela continuou. Era perfeitamente maravilhoso ouvi-la. Eu sabia o que isso significaria tão breve pudéssemos nos livrar do porco do Freckles. Entenda isso, ninguém quer outro homem na lua de mel. Então estava lá, Freckles, se virando para mim em uma espécie de protesto mole e desamparado, implorando que eu colocasse os pés no chão com relação a isso. Então eu disse: Freckles, velho amigo, você é um cara legal. Eu sempre gostei de você na escola e nunca esquecerei o que você fez por mim nesses últimos 30 ou 40 anos, ou sei lá quanto tempo estivemos aqui em Capri. E Lloyd George pode confiar em você para pegar aquele maluco que tanto procura. Por que não deveria confiar em você para essa diversão no Gato Frito? Lou bateu palmas, gritando de alegria, mas Freckles disse: Agora está tudo certo, mas esse é um negócio muito sério. Você não está fazendo isso com o espírito certo. Temos que fazer isso com muita calma e sobriedade, e saber sair quando chegar ao limite. Nós fingimos concordar para agradá-lo, mas eu não conseguia cegar meus olhos para o fato de que provavelmente perderia meu dinheiro, porque o elefante branco havia se transformado em uma vaca zebu ou brahmane bastante comum, ou na melhor das hipóteses, em um dromedário bactriano, em todo caso, um animal totalmente inadequado pela sua natureza para carregar o dinheiro de um apostador cauteloso. Agitado pelas circunstâncias, eu mal estava em condições de perceber a natureza das propostas apresentadas na reunião pelo digníssimo irmão Freckles, grande secretário-geral adjunto. Mas, a grosso modo, a ideia era que deveríamos guardar no cofre todo o nosso dinheiro e joias, exceto alguns trocados, como um ato de precaução, e Freckles chegaria no devido tempo com disfarces de pescadores napolitanos para mim e Lou, e teríamos que levar apenas um revólver e algum dinheiro, e deveríamos sair do hotel depois do anoitecer sem que ninguém nos visse, e haveria um barco a motor para Sorrento, e haveria um automóvel para que pudéssemos entrar em Nápoles por volta de 1h da manhã, e depois iríamos a um determinado local para beber, o Fauno Ébrio, e assim que a costa ficasse clara, ele nos pegaria e nos levaria ao Gato Frito, e saberíamos pela primeira vez como era a vida na realidade. Bem, eu chamo isso de um programa perfeitamente correto, decente e sensato. É dever de todo inglês aprender o máximo de assuntos estrangeiros que puder, sem interferir nos negócios. Esse tipo de conhecimento sempre será útil em caso de outra guerra na Europa. Era o tipo de coisa que colocara Freckles onde ele estava no serviço secreto, a convicta confiança daquelas misteriosas inteligências que vigiam o bem-estar de nosso amado país. Obrigado. Isso concluirá o entretenimento da noite. Eu vou dizer isso para Freckles. Ele sempre entendeu instintivamente quando ele não era necessário. Então, imediatamente, os arranjos foram feitos. Ele se desculpou às pressas porque teve que ir até a vila onde sua vítima estava hospedada e instalar um ditafone na sala onde ele iria jantar. Então, eu teria Lou só para mim, até que ele aparecesse com os disfarces no dia seguinte à tarde, e eu não ia perder um minuto.
Admito que estava muito triste com a maneira como a nuvem branca me decepcionou. Eu teria ido atrás do velho e bobo sol se eu não fosse um homem casado. No entanto, lá estávamos nós sozinhos, sozinhos para sempre, Lu e eu em Capri. Tudo era bom demais para ser verdade. Luz solar e luar e luz das estrelas. Eles estavam todos nos olhos dela, e ela separou a cocaína com um gesto tão provocador. Eu sabia o que era ser louco. Eu pude entender perfeitamente porque os tolos que não são loucos têm medo de serem loucos. Eu já fui assim quando eu não conhecia muito bem as coisas. Essa pequena raça podre de homens mede o mundo segundo seus próprios padrões. Está perdida na vastidão do universo e, consequentemente, tem medo de tudo o que não se encaixa nos seus próprios limites. Lu e eu havíamos descartado esses padrões miseráveis da humanidade. Esse tipo de coisa é boa para alfaiates e homens de ciência, mas demos um salto para estarmos contínuos com o universo. Éramos tão incomensuráveis quanto a razão entre o círculo e seu diâmetro. Éramos tão imaginários e irreais do ponto de vista deles quanto a raiz quadrada de -1. Não pedimos à humanidade que nos julguem. Era simplesmente um caso da identidade equivocada nos considerar como bípedes sem penas. Podemos até ter parecido seres humanos aos seus olhos. De fato, eles enviavam contas e outras coisas como se fôssemos seres humanos. Mas eu me recuso a ser responsável pelos erros dos animais inferiores. Eu os cedo até certo ponto às suas ilusões, porque eles são loucos e devem ter satisfeito as suas vontades. Mas existe um longo caminho entre isso e admitir que suas alucinações têm alguma base de fato. Eu estava no tolo mundo dos sentidos há 1 milhão de anos atrás, quando eu era Peter Pendragon. Mas por que relembrar o passado doloroso? Obviamente não se chega à totalidade de sua força em 1 minuto. Veja o caso de uma águia. O que é enquanto ainda está no ovo? Nada além de um ovo com possibilidades. E logo no dia em que nasce, você não espera que ela voe para Netuno e volte. Certamente não. Mas todos os dias, de todas as formas, fica cada vez melhor. E se eu estivesse tentado a fracassar e me lembrar da minha origem básica como um rabanete dividido, porque tudo que eu precisava era de um beijo de Lu ou cheirar cocaína para me colocar de volta no paraíso. Não posso falar sobre as 24 horas que se seguiram. Basta dizer que todos os recordes mundiais foram quebrados, e quebrados novamente. E estávamos simplesmente ofegantes como 2 lobos famintos quando Freckles apareceu com os disfarces e as armas. Ele repetiu essas instruções e acrescentou uma palavra de conselho quase paterno em um tom muito confidencial. Você me perdoa, eu sei. Não estou sugerindo por um momento que você não seja perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. Mas você nunca esteve nesses lugares antes e nunca se esqueça dos temperamentos violentos e impacientes desses italianos do sul. São como uma dessas tempestades repentinas que os pescadores temem tanto. Isso não significa nada em particular, mas muitas vezes é desagradável o suficiente no momento e o que você precisa fazer é evitar qualquer tipo de confusão. Podem haver muitos rufiões bêbados no fauno ébrio. Sente-se perto da porta e se alguém começar a brigar, saia silenciosamente e caminhe de um lado para o outro até acabar. Você não quer se misturar com uma briga. Eu podia ver a sabedoria de seus comentários, embora, por outro lado, adoraria estragar uma briga. A única mosca na pomada de boticário da lua de mel, embora eu não tenha notado, era que algo em mim tinha perdido a emoção do jogo diário com a morte a qual a guerra me acostumara. Um pequeno lembrete das paixões mais loucas. Um par de barqueiros brigando ou mesmo um turista brigando por alguma besteira enviaria o sangue à minha cabeça. Eu só queria uma desculpa legítima para matar algumas centenas de pessoas. Mas a natureza é sábia e gentil e eu sempre fui capaz de tirá-la de Lu. As paixões, tipo assassinato e amor, estão inseparavelmente conectadas com nossos ancestrais. Tudo o que a civilização fez foi nos ensinar a fingir idealizá-las. A programação foi iniciada sem a menor dificuldade. Nosso quarto dava para um pátio muito sombrio. Nessa época do ano, quase não havia ninguém no hotel, é claro. Um pequeno lance de degraus ao lado do pátio levou-nos sob um arco de trepadeiras retorcidas até uma trilha de mulas que pouco parece uma estrada em Capri. Ninguém nos notou. Havia apenas amantes que passeavam, grupos de camponeses cantando enquanto caminhavam acompanhados ao violão e 2 ou 3 pescadores felizes e cansados que voltavam para a casa da loja de vinhos. Encontramos o barco a motor no cais e nos deleitamos de prazer. Parecia pouco comparado com o que havia em Sorrento. Sentados em um enorme automóvel, sem dizer uma palavra, estávamos em alta velocidade. A beleza de andar de carro é notória e ainda fomos os primeiros a irromper naquele mar silencioso. O mundo foi criado novamente por nossa causa. Era um espectral arrebatamento de sons, paisagens e aromas em constante movimento. E tudo parecia um mero ornamento para o nosso amor,
o cenário para a joia da nossa paixão cintilante. Os últimos quilômetros até Nápoles, onde a estrada atravessa tediosos subúrbios comercializados, assumiram um novo aspecto. As casas eram um mero horizonte irregular. De alguma forma, eles sugeriam os contornos irregulares de uma partitura de Debussy. Mas tudo isso, por mais requintado que fosse, por mais emocionante que fosse, era de certa forma superficial. No fundo de nossos corações, fervilhava e surgia um branco lago vulcânico quente de metal derretido, de metal infernal. Não sabíamos que hediondas abominações monstruosas estavam reservadas para nós no gato frito. Estabeleci como a ação das drogas retirou parcialmente as camadas da memória recente. Alcançaram um resultado paralelo com muito mais eficiência no plano moral. O trabalho de inúmeras gerações de evolução foi desfeito em um mês. Ainda preservamos, em certa medida, as convenções de decência, mas sabíamos que o fizemos apenas por astúcia, semelhante à de um macaco. Nós voltamos ao gorila. Nenhuma ação de violência e luxúria além das que pareciam o escape necessário para nossas energias. Não dissemos nada um ao outro sobre isso. Era de fato mais profundo e mais sombrio do que poderia ser transmitido pela fala articulada. O homem se difere dos animais inferiores, de fato, em primeiro lugar, pela questão da linguagem. O uso da linguagem o obriga a avaliar seus pensamentos. É por isso que os grandes filósofos e místicos que estão lidando com ideias que não podem ser expressas em tais termos são constantemente compelidos a usar adjetivos negativos ou a repreender a mente, formulando seus pensamentos em uma série de afirmações contraditórias. Essa é a explicação do credo de Atanásio. Suas cláusulas confundem o homem comum. É preciso ser divino para compreender a divindade. A proposição inversa é igualmente verdadeira. As paixões do abismo encontram escape apenas em ruídos animalescos. O automóvel parou no final da pequena rua suja onde o fauno ébrio se esconde. O motorista apontou para o zigue-zagueante rastro de luz que saía de lá e lançava um brilho sinistro na parede oposta. Uma garota ousada, de cabelos pretos e saia curta, com um chale vistoso e enormes brincos de ouro, estava parada na porta. Por causa da longa viagem, as drogas e outras coisas, estávamos um pouco bêbados. Apenas o suficiente para perceber que fazia parte de nossa estratégia fingir estar um pouco mais bêbados do que estávamos. Deixamos nossas cabeças balançarem de um lado para o outro quando cambaleamos para a porta. Sentamos em uma mesinha e pedimos bebida. Eles nos serviram uma daquelas imitações italianas sujas de licores que tem gosto de shampoo de cabelo. Mas em vez de nos enjoar, ele nos animou. Nós gostamos disso como parte do jogo. Vestidos como napolitanos de classe baixa, lançamo-nos com entusiasmo na peça. Jogamos aquela porcaria de fogo em nossas gargantas como se fosse Courvoisier 65. A bebida nos deixou surpreendentemente entusiasmados. Parecia soltar aquelas caravanas cheias de formigas nômades que comem tudo em seu caminho, atravessando a selva da vida como um respingo de ácido sulfúrico arremessado no rosto de uma mulher. Não havia relógio naquele antro, e é claro que tínhamos deixado nossos relógios em casa. Ficamos um pouco impacientes. Não nos lembrávamos se Freckles tinha ou não nos dito quanto tempo ele provavelmente demoraria. O ar da sala estava sufocante. Os vagabundos mais baixos de Nápoles lotavam o local. Alguns tagarelavam como macacos. Alguns cantavam bêbados para si mesmos. Outros se acariciavam desavergonhadamente. Alguns afundavam-se em estupor animal. Entre os últimos estava um rapaz bruto e corpulento que de alguma forma fascinou nossa atenção. Achamo-nos bastante seguros em falar inglês. E pelo que sei, estávamos conversando com a maior intensidade de nossas vozes. Lu sustentou que esse homem em particular era inglês. Ele estava aparentemente dormindo, mas em seguida levantou a cabeça da mesa, esticou os grandes braços e pediu uma bebida em italiano. Ele secou seu copo e, de repente, aproximou-se da nossa mesa e se dirigiu a nós em inglês. Pelo sotaque, percebemos imediatamente que o homem parecia ter mais ou menos as origens de um cidadão bem educado, mas seu rosto e seu tom contavam a própria história. Ele devia estar descendo morro abaixo há muitos anos. Chegou ao fundo do poço há muito tempo e encontrou ali o lugar mais fácil para morar. Ele foi agressivamente amigável de uma maneira brutal e nos alertou que nossos disfarces poderiam ser uma fonte de perigo. Qualquer um podia ver através deles, e o simples fato de os termos adotado poderiam suscitar a rápida suspeita da mente napolitana. Ele pediu bebidas e brindou ao rei e à cidade com uma espécie de orgulho grosseiro em sua origem. Ele me lembrou o homem inglês falido de Kipling. Não tenha medo, disse ele a Lu. Eu não vou deixar você se machucar. Um pequeno pêssego como você, sem medo de florescer. Eu me ofendi com aquele comentário com uma intensidade quase insana. Para o inferno com aquele sujeito.
Ele percebeu isso imediatamente e riu uma gargalhada horrível. Tudo bem, senhor, disse ele, sem querer ofender. Ele jogou um braço em volta do pescoço de Lu e fez um movimento para beijá-la. Em um segundo, eu já estava de pé e lancei meu punho direito no queixo dele. Isso o derrubou do banco, caindo estatelado no chão. Em um momento, o alvoroço começou. Todos os meus velhos instintos de luta vieram à tona. Percebi instantaneamente que estávamos naquela briga que Fecos nos advertiu tão sabiamente a evitar. Toda a multidão, homens e mulheres, estava de pé. Vieram em nossa direção como estouro de gado. Peguei meu revólver, a onda recuou como quando quebra em um recife. Vigia-me a retaguarda, gritei para Lu. Nem precisaria pedir. O espírito da verdadeira mulher inglesa em ataque estava em chamas nela. Fixando a multidão com meus olhos e minha arma, chegamos à porta. Um homem pegou um copo para jogar, mas o proprietário saiu de trás do balcão e segurou seu braço. O copo quebrou no chão. O ataque fracassou em uma descarga de gritos e juramentos. Nós já estávamos ao ar livre, e também nos braços de meia dúzia de policiais que haviam surgido dos dois lados da rua. 2 deles entraram na taverna. O alvoroço cessou como que por mágica. E então descobrimos que estávamos presos. Estávamos sendo interrogados em italiano fluente e excitado. Nem Lu nem eu entendemos uma palavra do que foi dito para nós. O sargento começou a nos interrogar. Ele parecia um homem inteligente. Ele entendeu imediatamente que éramos ingleses. Inglese? Ele perguntou. Inglese? E eu forçosamente ecoei. Inglese, signore, inglese. Como se isso resolvesse o problema. Os ingleses no continente têm a ilusão de que o simples fato de sua nacionalidade lhes permite fazer qualquer coisa. E há muita verdade nisso. Afinal, os habitantes da Europa têm uma convicção firme de que somos todos lunáticos inofensivos. Portanto, somos autorizados a agir de todas as maneiras que eles não tolerariam por um momento sequer em nenhuma pessoa supostamente racional. No presente caso, tenho poucas dúvidas de que se estivéssemos vestidos como nós mesmos, teríamos sido educadamente conduzidos ao nosso hotel ou colocados em um automóvel sem mais problemas, talvez do que algumas perguntas superficiais destinadas a impressionar os policiais com a autoridade do sargento. Mas do jeito que foi, ele balançou a cabeça em dúvida. Arme vietate, disse ele solenemente, apontando para os revólveres que ainda estavam em nossas mãos. Tentei explicar o caso com meu italiano confuso. Lu fez o que era realmente muito mais sensato, tomando o caso como uma piada estupenda e soltando gritos de riso histérico. Mas quanto a mim, meu sangue subiu. Eu não suportaria nenhum absurdo desses malditos italianos. Apesar do sangue romano, que é legitimamente o orgulho supremo de nossas famílias mais antigas, sempre pensamos instintivamente sobre o italiano de modo negativo. Não os chamamos de Dagos e Whoops, como fazem nos Estados Unidos com o invariável sentido de sujo, mas temos o mesmo sentimento. Comecei a ficar agressivo com o sargento, e isso, é claro, foi suficiente para virar a balança contra nós. Então fomos presos. Ele disse em um tom bem baixo que tínhamos que ir ao comissário. Eu tive 2 impulsos conflitantes. Um de atirar naqueles cães e fugir, o outro desejava, como uma criança perdida, que Fecos aparecesse e nos tirasse daquela bagunça. Infelizmente, para qualquer um dos dois, eu tinha sido muito habilmente desarmado e não havia sinal de Fecos. Fomos levados para a delegacia e colocados em salas separadas. Não posso esperar para retratar a raiva fervente que me manteve acordado a noite toda. Eu me ressentia mal-humorado com as tentativas dos outros homens de serem solidários. Eu acho que eles reconheceram instintivamente que eu havia entrado em problemas não por minha culpa e estavam ansiosos para mostrar sua rude bondade para com o estrangeiro. O pior de tudo foi que eles nos revistaram e apreenderam nosso estoque, a querida pequena garrafa com tampa de ouro. Eu poderia ter me disposto a rir da coisa toda, como tantas vezes acontecera antes, mas percebi pela primeira vez o terrível afogamento de coração que vem da privação. Isso foi apenas uma pitada de horror até agora. Eu tinha o suficiente da coisa ainda em mim para me aguentar um pouco, mas como as coisas estavam, já era ruim o suficiente. Eu tive um sentimento de total desamparo. Comecei a me arrepender por ter repelido o apoio dos meus companheiros de prisão. Aproximei-me deles e expliquei que eu era um signor inglês com molto denaro, e se alguém pudesse me fornecer um pouco de cocaína, como expliquei por um gesto, ficaria praticamente agradecido. Eu fui entendido imediatamente. Eles riram com simpatia, com perfeita compreensão do caso, mas como estavam as coisas, ninguém tinha ainda conseguido contrabandear nada. Não havia nada a fazer além de esperar amanhecer. Deitei em um banco e me senti vítima de uma irritação cada vez mais aguda. As horas passaram como a procissão dos herdeiros de banco diante dos olhos de Macbeth,
e uma voz em mim dizia: Macbeth matara o sono, Macbeth jamais dormirá. Eu tive uma medonha sensação inquietante de estar sendo vigiado por algum inimigo invisível. Fui tomado por uma irritação perfeitamente irracional contra Freckles, como se a culpa fosse dele e não minha de eu estar nessa bagunça. Estranhamente, pode-se imaginar, eu não pensei em Lu. Não importava para mim se ela estava sofrendo ou não. Minhas próprias sensações fisiológicas pessoais ocupavam toda a minha mente. Fui levado ao comissário assim que ele chegou. Eles pareciam reconhecer que o caso era importante. Lu já estava lá. O comissário não falava inglês e nenhum intérprete estava disponível imediatamente. Ela parecia completamente acabada. Não havia reservados para as necessidades, e à luz do dia nosso disfarce era uma farsa ridícula. O cabelo dela estava despenteado e sujo, sua pele estava pálida, com manchas avermelhadas. Seus olhos estavam turvos e vermelhos, com olheiras profundas em volta deles. Fiquei extremamente zangado com ela por sua aparência despreocupada. Ocorreu-me pela primeira vez que talvez eu mesmo não estivesse parecendo o príncipe de Gales em dia de jogos. O comissário era um indivíduo baixo, com pescoço curto e poderoso, evidentemente originário das fileiras do povo. Ele possuía um senso correspondentemente exagerado de sua importância oficial. Ele falou quase sem cortesia e pareceu se ressentir de nossa incapacidade de entender sua língua. Quanto a mim, o espírito de luta tinha se esvaído completamente. Tudo que eu pude fazer foi dar nossos nomes no tom de voz de um estudante que foi convocado pelo diretor e apelar para o consule inglese. O escrivão do comissário pareceu empolgado quando ouviu quem éramos e rapidamente falou em voz baixa com seu superior. Pediram-nos para escrever nossos nomes. Eu pensei que as coisas estavam melhorando. Eu tinha certeza de que o Sir faria o truque, e o VC, KBE, dificilmente poderia deixar de impressionar. Eu não sou um snob, mas eu realmente fiquei feliz por ter algum tipo de importância. O funcionário saiu correndo da sala com o papel. Ele voltou em 1 segundo, sorrindo bastante, e chamou a atenção do comissário para um dos jornais da manhã, passando o dedo pelas linhas com excitação reprimida. Meu espírito se levou. Evidentemente, algum parágrafo social nos havia identificado. O comissário mudou de atitude imediatamente. Seu novo tom não era exatamente compreensivo e amigável, mas eu atribuí isso à origem plebeia do homem. Ele disse algo sobre cônsule e nos levou à recepção. O escrivão indicou que deveríamos esperar lá, sem dúvida pela chegada do cônsul. Não passou mais de meia hora, mas pareceu uma eternidade. Lu e eu não tínhamos nada a dizer um ao outro. O que sentimos foi uma aflição cega para fugir dessas pessoas miseráveis e voltar ao Calígula, tomar um banho e uma refeição e, acima de tudo, para acalmar nossos nervos com uma firme dose de heroína e algumas boas cheiradas de cocaína. Fim do capítulo. Agora aquele recadinho básico que todo mundo dá. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você pode dar aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreve, porque assim você me incentiva a continuar fazendo esses vídeos para chegar até o final dessa história. E vocês podem também acompanhar os outros vídeos do canal. Obrigado até aqui. O amor é a lei, amor sob vontade. Que ele chegou um dia com um sutil sorriso de triunfo. Que ele chegou um dia com um sutil sorriso de... Os últimos quilômetros até Nó... Os últimos quilômetros até Nó... Os últimos quilômetros até Né... Os últimos quilômetros até Nápoles... Os últimos quilômetros até Os últimos quilômetros até Nápoles... Mas em vez de nos enojar... enjoar, Corvoisier